A gente está falando de um caso que tem chamado a atenção pelo âmbito esportivo e também policial. A gente preparou aqui uma linha do tempo da gestão do Augusto Melo, que até então, até ontem inclusive, compôs o período de 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e 6. Lembrando que o mandato é de 3, então metade do mandato. Ah, metade do caminho foi. Exatamente. Lá em 2003, ele é eleito. No final de 2003, ele chega à presidência do Corinthians após vencer a eleição contra a chapa de Duílio Monteiro Alves, André Sanches, encabeçada pelo André Luiz, o André Negão, que era o opositor dele na eleição do Corinthians. Começa o seu mandato em 2024 com a promessa de trazer transparência para o Corinthians, de lidar com os problemas da gestão anterior, de arrumar as contas do clube, de trazer, por exemplo, uma investigação sobre o dinheiro gasto internamente, uma auditoria, para que pudesse trazer mais estabilidade, melhorar a situação financeira e administrativa. Ainda mais o Corinthians fazendo vaquinha para pagar o negócio do estádio, né? Tem tudo isso. A torcida contribuindo, se organizando, é quando vê, opa, para lá, o que é isso que está acontecendo? Exatamente. A organização da vaquinha, ela vem posterior, ela vem já na gestão do Augusto Melo, mas a dívida essa sim é anterior, né? Porque a Arena foi inaugurada em 2014, é da gestão do André Sanches. Mais de 10 anos já. Sim, foi feita para a Copa do Mundo. O primeiro jogo da Copa, inclusive, foi lá, né? A Copa aqui do Brasil de 2014. O que a gente tem ao longo desse período? Um cenário desenhado de estabilidade administrativa. Isso porque, ao longo da gestão do Augusto Melo, 19 pessoas de cargos de gestão foram trocados, foram demitidos. A gente tem, por exemplo, algumas situações em que eles caíram atirando, né, criticando a gestão. 19 trocas não é pouco. Eram os apoios que o Augusto Melo tinha à época, que foram, com o passar do tempo, ruindo. E aí, o time foi vendo também o aumento das dívidas. Isso traz um problema sério nas contas do clube e muito questionamento por parte também da oposição. Normalmente, Augusto Melo falava, olha, a oposição não me deixa trabalhar, eu estou tentando, não consigo. E aí, nós temos um ponto de virada, de um lado negativo, que é, sim, o caso Vaidebet. À época, anunciado como o maior contrato de patrocínio da história do futebol, na casa de apostas, por um período de 3 temporadas, 360 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro neste contrato. Grana. Que termina no quê? Numa investigação da Polícia Civil, numa possível denúncia a ser acolhida pelo Ministério Público, com alguns crimes, inclusive o próprio presidente sendo indiciado por furto, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. A mistura da instabilidade administrativa, aumento das dívidas, caso Vaidebet, vai criando um clima muito ruim para Augusto Melo, que vai perdendo o apoio da torcida, daqueles que estavam no clube. Em contrapartida, ele tenta fazer coisas boas. Por exemplo, a contratação do Memphis Depay, holandês, segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Ninguém imaginava que um jogador da Europa viesse jogar aqui na América do Sul. E deu uma balançada, hein? Exatamente. A torcida é cheia de criança com um negocinho na cabeça, a faixinha na cabeça. E é um jogador que faz diferença para o Corinthians. Tanto que o Corinthians conseguiu o quê? No ano passado, um gás do Brasileirão. Porque o time passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento ou lutando contra. E no segundo semestre tem uma sequência de vitórias, consegue esse gás e chega à 7ª posição no final do campeonato, conseguindo até a pré-Libertadores. Tem mais, é na gestão do Augusto Melo que depois de muitos anos o Corinthians volta a conquistar um título, o Paulistão, justamente contra o maior adversário, o Palmeiras. Apesar dessa parte boa, a relação com as torcidas organizadas acaba. Por que eu quero destacar isso? Porque na primeira tentativa de votação do impeachment do Augusto Melo, a torcida organizada, principalmente a Gaviões da Fiel, estava na porta do Parque São Jorge, da Sete. Agora, ontem, não estava. Então, para defendê-lo? Muito pelo contrário. O que a gente vê? Um esvaziamento de toda forma de apoio ao Augusto Melo. E aí a situação dele foi ficando insustentável. Tanto que antes da votação, ele já dá uma entrevista dando ar de que sim, pretende lutar pelo seu mandato, mas admitindo o seu afastamento. Algo que aconteceu e agora é preciso esperar um prazo para a resolução deste caso, que pode acontecer em alguns dias com a votação do impeachment. Lembra até um pouco do afastamento, como a gente viu em caso de presidente, né? Você tem um processo. Sim. O impeachment não é imediato. Primeiro, o Conselho Deliberativo afastou Augusto Melo. Agora tem um prazo para fazer uma votação desse impeachment, que aí depende dos sócios do Corinthians. Elisa.